Mateus 25, de 1 a 13. Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Amém? Todos acharam? Então, isso quem está falando é Jesus, tá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Senhor, eu quero apresentar essa palavra diante do teu altar mais uma vez e te pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude a pregar a tua palavra. Me dá graça para que eu ministre essa palavra aos teus servos, para que os teus servos possam receber essa palavra no Espírito, entenderem essa palavra e guardarem em seus corações, para que eles nunca mais se esqueçam dela, Senhor. Para que nós, tanto eu como os teus servos, possamos sair daqui, Senhor, alimentados pela tua palavra, renovados na fé, na alegria, na disposição e na autoridade, para que nós possamos conhecer ao Senhor como se deve conhecer, ó Pai, e nos preparar para que quando o Senhor voltar, nós estejamos preparados, Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Senhor deseja que nós estejamos preparados, Pai. É o que nós te pedimos. Vem agora, Espírito de Deus, e nos ajuda a entender a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Bom, glória a Deus. Então vamos lá. Queridos, Jesus, no tempo em que Jesus esteve em carne aqui no mundo, ele procurou, através das suas palavras e através dos milagres também, passar uma mensagem para o mundo. E essa mensagem, inclusive a síntese da pregação de Jesus Cristo foi passar essa mensagem ao mundo, é aquela passagem de Mateus 4,17. Mateus ele fala que a partir daquele momento, Jesus ele começou a pregar, 2 pontos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou reino dos céus, é a mesma coisa. A temática da pregação de Jesus e o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, ele veio anunciar que é chegado o reino dos céus. Ele fala isso várias vezes. João Batista fala também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que lá em Mateus 11:12, o próprio Jesus Cristo fala, Mateus 11:12, que desde o tempo de João Batista até agora, ou seja, até agora, amém? Até hoje,
Aí amanhã vai ser até amanhã. Jesus Cristo ele fala que o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então significa que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela inaugurou a era do reino dos céus na terra. Porém, entretanto, portanto, contanto e tanto, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, inaugurando a era do reino dos céus na terra, não significa que ele trouxe uma conquista automática do reino de Deus aqui para a terra. Porque senão ele não diria que o reino de Deus, a partir desde João Batista, quando ele fala desde João Batista, ele está dizendo assim, desde a vinda de Jesus Cristo, porque João Batista e Jesus nasceram praticamente no mesmo tempo. Desde a minha vinda na terra, o reino de Deus foi inaugurado, mas desde a minha vida, esse mesmo reino de Deus que eu trouxe à terra, ele não é conquistado automaticamente, terá que ser através de esforço, terá que ser através de uma disposição mental, física e espiritual suficiente para que você tome posse dele. É o que Jesus estava falando. Então, Jesus, o que ele faz? Ele passa a explicar através de parábolas. E tem várias parábolas na Bíblia que Jesus explica o que significa o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E por que ele faz isso? Porque somente nós poderemos conquistar o reino de Deus de forma verdadeira se nós tivermos plena consciência, conhecimento e entendimento de como esse reino de Deus se processa na terra. Por quê? O reino de Deus ele é um reino espiritual. Não é um reino carnal, como a própria palavra fala, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é poder, é paz no Espírito, é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus Cristo, sabendo que era necessário aqueles discípulos, aqueles que estavam ao redor dele, tomar posse do reino de Deus, e não seria assim de uma forma automática, ele trouxe várias explicações, várias parábolas de como que se processa, o que significa o reino de Deus aqui na terra. Para quê? Para que os discípulos pudessem, dessa forma, através do conhecimento e do entendimento do que é o reino de Deus, tomar posse do mesmo, pela força, pela disposição e pela guerra. Amém? Pela força, disposição e pela guerra. E aqui em Mateus 25, de 1 a 3, Jesus Cristo, ele compara o reino de Deus com 10 virgens. 5 nécias e 5 prudentes. Jesus Cristo, mais uma vez, está traçando uma parábola, explicou através de parábolas para os seus discípulos. Eu já expliquei aqui, o fato pelo que Jesus, ele mesmo fala na Bíblia, o fato pelo qual ele explicava por parábolas, porque somente aqueles que são dele, e Jesus sabe quais são os dele, deve saber como se toma posse do reino de Deus. Os bodes, as ovelhas negras ficarão para fora. E Jesus Cristo está aqui mais uma vez passando para os seus discípulos, procurando fazer os seus discípulos entenderem o que é o reino de Deus, como é o reino de Deus, o que vocês precisam fazer para conquistar o reino de Deus. E a parábola fala de 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. O que são nécias? Como eu disse semana passada, uma pessoa nécia é uma pessoa sem conhecimento e sem entendimento. Por outro lado, uma pessoa prudente é uma pessoa dotada de conhecimento e entendimento. Ou seja, 10 noivas esperando o noivo chegar para se casar com ele. 5 delas
são sem conhecimento e sem entendimento. E 5 delas são dotadas de conhecimento e de entendimento. Quem são essas noivas que estão esperando o noivo voltar para se casar com ele? Quem são essas 10 noivas? Somos nós. Agora, o lado que você se encontra, aí vai depender de você. Eu não vou falar. Se você é das 5 prudente ou das 5 nestas, vai depender de você. Amém? É tudo com você. Só vai depender de você. Você escolhe o lado qual você vai estar. O lado das prudentes ou das nécias. O lado daquela que tem consciência, que tem conhecimento e entendimento das coisas, que diz respeito ao reino de Deus, ou o lado daquelas que não têm conhecimento, nem entendimento, nem consciência nenhuma do que significa o reino de Deus. Mas aquelas noivas somos nós. Eu sou a noiva que Jesus Cristo vai voltar para se casar. Você é a noiva, Vani, que Jesus vai voltar para se casar. A igreja que fala na Bíblia, a noiva de Jesus, sou eu, é você, é a Fran. Não é a igreja toda, a renascer em Cristo, a universal, não. A igreja sou eu, independentemente. Eu sou a noiva a qual Jesus Cristo vai voltar para me levar para se casar com Ele. Amém? Só que lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 27 e 28, a palavra fala que quando o noivo voltar, ele quer encontrar essa noiva na seguinte situação. Efésios 5, 27 e 28. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É desse jeito que Jesus quer me encontrar, quer encontrar você, Camila, quer encontrar você, Tiago, Manuela, Júlia, Avani, Fran, Pastor Isabel. É assim que Jesus Cristo quer encontrar a noiva dele quando ele voltar. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E a pergunta que eu faço para mim também: se o meu noivo voltasse hoje para se casar comigo, ele se casaria? Não. Não. Eu ficaria solteiro. Porque eu tenho muito que aprender ainda. Mas glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ele vai demorar mais um pouquinho. Amém? Ele vai demorar mais um pouquinho. Eu vou continuar lendo, vocês vão entender. Então, se Jesus Cristo quer me encontrar desse jeito, o que você precisa fazer para ser encontrado desse jeito, quando Jesus voltar, é você ter conhecimento e entendimento do que significa o reino de Deus e tomar posse dele. Porque somente tomando posse do reino de Deus é que você vai se encontrar desse jeito quando Jesus Cristo vier te buscar para o casamento. Amém? Da mesma forma que está escrito lá em Efésios 5, 27 e 28. Então, como aquelas noivas, elas estavam esperando pelos noivos, aliás, era um noivo só, como é um só. Mas como tem muitas noivas aqui, vai vir um noivo para cada um da mesma forma. E todas aquelas noivas estavam esperando pelo noivo. E como todas elas estavam esperando pelo mesmo noivo, havia também algumas semelhanças entre elas. Mas a gente vai só atentar para a diferença. As diferenças que fizeram com que apenas 5 daquelas noivas herdassem o reino dos céus e 5 não. Amém? Nós vamos começar agora a entender, a ter entendimento, discernimento e consciência do que é o reino de Deus, para que, como aquelas noivas prudentes, nós possamos tomar posse do reino de Deus e quando ele voltar, nós entrarmos para a boda de casamento com ele. Amém? 3 passos para que a gente possa conquistar o reino de Deus e nos tornarmos noivas prudentes de Jesus Cristo.
o primeiro passo está lá no verso 1. Verso 1 fala assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a se encontrar com um noivo. Primeiro passo. Nós vamos falar aqui primeiro da semelhança. Qual é a semelhança? Eram 10 noivas. E a semelhança é que todas elas estavam esperando pelo seu noivo. Por que eu tenho certeza disso? Porque aqui fala a respeito de 10 virgens. Se elas eram virgens, significa que elas estavam esperando pelo dia do casamento. Ou seja, a semelhança entre aquelas 10 noivas, sejam prudentes, sejam nécias, as 10 estavam esperando pelo noivo. Agora, qual é a grande diferença que havia naquelas 10 virgens? A grande diferença é como, de que forma, qual era a forma que aquelas noivas estavam esperando pelo seu noivo. Como era a forma de espera que cada uma estava tendo. Porque lá no verso 3 e 4, a palavra fala que as nécias tomaram suas lâmpadas e não levaram azeite, mas as prudentes levaram. E nós sabemos que o azeite na Bíblia tem a representação do Espírito Santo de Deus, não é? Ou seja, 5 daquelas noivas esperavam o noivo cheias de azeite, ou seja, cheias do Espírito Santo de Deus. Isso significa que 5 daquelas noivas esperavam o noivo na presença do Espírito de Deus. Elas esperavam no Senhor. E 5 daquelas noivas estavam esperando os seus noivos, só que sem nenhum pingo de azeite, ou seja, sem nenhuma presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Então significa que essas noivas nécias, elas não estavam esperando no Senhor, elas estavam esperando pelo Senhor. Isso denota a distância em que essas noivas nécias estavam do seu noivo. Por um lado, as prudentes esperavam no Senhor, na presença do Senhor. Por outro lado, aquelas noivas nécias que não tinham a presença do óleo, que é o Espírito Santo de Deus, esperavam pelo Senhor de uma forma distante, sem a presença do Senhor em sua vida. Ou seja, qual é a forma que eu estou esperando o meu noivo chegar? Porque um dia ele vai chegar. Eu estou esperando de que forma? No Senhor? Ou eu estou esperando pelo Senhor, denotando a minha distância, a distância em que eu me encontro do meu Senhor? O óleo significa intimidade, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que traz a intimidade entre nós e Deus. É o elo entre nós e Deus. É por isso que o próprio Jesus Cristo disse que ele jamais nos abandonaria, porque é impossível alguém ter aliança e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aliás, alguém não ter a presença do Espírito Santo de Deus e ter aliança com Deus. A aliança de Deus com o homem é o seu Espírito. E aquelas virgens, 5 estavam esperando no Senhor. 5 estavam esperando pelo Senhor, denotando a grande distância que elas estavam dos seus noivos. E a pergunta que fica é: como tem sido a tua espera pelo seu noivo aqui na terra? Você tem esperado nele? Ou você tem esperado por ele? Esperar no Senhor significa nós estarmos esperando o tempo todo na presença dele. Isso causa em nós uma espera que não cansa, uma espera feliz, porque é como se nós já estivéssemos vivendo o casamento, é como se nós já estivéssemos casados. Mas havia 5 daquelas noivas que não é assim. E nós sabemos que tudo que está escrito na Bíblia diz respeito à vida do crente na terra.
diz respeito à vida da igreja de Jesus Cristo na terra, aonde metade da igreja espera o casamento de uma forma tão distante de Deus, que quando ele vier, ele não vai reconhecer quem é a sua noiva, e ele vai dizer: eu não te conheço, você está descaracterizada, não foi essa noiva que eu vim buscar. Eu vim buscar uma noiva, eu criei na minha mente uma noiva, Efésios 5, 27 e 28, e de repente chega uma noiva e ele é obrigado a dizer que não conhece. Por quê? Porque na mente dele ele tem outra noiva na cabeça. Mas 5 noivas ali, por causa da presença do Espírito Santo em suas vidas, por causa de esperarem na presença do Senhor, ela soube exatamente como se cuidar, como se tratar e como se preparar para que quando Jesus Cristo voltasse, para que quando o noivo voltasse, ele olhasse para aquela noiva e falasse: eu conheço essa noiva, foi esse tipo de noiva que eu vim buscar, exatamente o que eu quero, vem comigo. Amém? Então o primeiro passo para nós conquistarmos o reino de Deus, tomarmos posse dele, é nós sabermos esperar no Senhor, na presença do Senhor, e não esperar pelo Senhor. Amém? Espera na presença do Senhor, amém? Seja cheio do Espírito Santo. O segundo passo que nós devemos tomar para conquistar o reino de Deus está lá no verso 5. Verso 5: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Qual a semelhança entre essas 10 noivas? O noivo tardou para as 10. Eu não falei para vocês que iria demorar? Ufa! Dá para a gente se preparar mais um pouquinho, não dá? Tudo depende de nós. Porque ele também demorou para as nécias, mas elas continuaram nécias. A semelhança é que tanto para as nécias quanto para as prudentes, o noivo tardou, o noivo demorou. E a semelhança é que ambas adormeceram, ambas dormiram, tanto as nécias como as prudentes. Então, qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença entre as prudentes e as nécias? A grande diferença está no motivo pelo qual elas adormeceram. Amém? Porque as nécias, elas dormiram por causa da demora do noivo, porque elas ficaram cansadas de esperar. Sabe por quê? Porque lhes faltava o azeite, a presença do Espírito Santo de Deus. E um crente que lhe falta a presença do Espírito Santo de Deus faz com que a espera dele se torne cansativa e ele desista. E ele acabe caindo no sono da morte. A dormência dele é uma dormência de morte. Porque quantos crentes nós temos visto hoje em dia que se separam da presença de Deus por tantas coisas, são tantas decepções. A única coisa que faz com que o crente pare de ir à igreja são as decepções. Ele se decepciona porque ele diz que Deus não fez nada por ele. Ele se decepciona porque ele fala que o pastor não fez nada por ele, que o pastor não olhou para ele. É apenas decepção que separa o homem de Deus. Decepção por quê? Porque ele esperou uma coisa, mas veio outra. Então ele se cansou. Ele se cansou de esperar e ele disse: não aguento mais, eu desisto. Então, o descanso daquele que não tem a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida, nada mais é do que o descanso da morte. Ele morre espiritualmente porque ele não tem a presença do Espírito de Deus. E a diferença das prudentes? As prudentes, elas dormiram porque elas descansaram
na presença do Senhor. O sono delas é porque elas estavam descansando, porque elas tinham o azeite. Elas eram dotadas do azeite, da presença do Espírito Santo de Deus. Ou seja, elas estavam ali vivendo o sono do justo. Como a própria palavra fala, que aos seus, Deus ele dá enquanto eles dormem. As virgens prudentes, elas estavam descansando o descanso do justo. E como está escrito lá em Salmos capítulo 91, a palavra fala, né? Me lembra aí, pastora, que fugiu. Salmos capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que ele faz? Ele descansa na presença de Deus. Esse é o descanso das virgens prudentes. Porque elas têm um azeite, elas têm a presença do Espírito Santo de Deus. E o descanso das nécias é um descanso de morte, onde elas não acordarão mais, ou quando elas acordarem, já ficou tarde, a porta já se fechou, como aconteceu aqui nessa passagem. Então, o segundo passo, qual é? Nós devemos conquistar o reino de Deus aprendendo a descansar na presença dele. O primeiro passo, eu devo esperar na presença de Deus. O primeiro passo que eu devo ter para conquistar o reino de Deus, a minha espera tem que ser na presença do Senhor. O segundo passo, o meu descanso tem que ser na presença do Senhor. Amém? E o terceiro passo para nós terminarmos, está lá no verso 6. Verso 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Ou seja, à meia-noite o noivo chegou. Elas deviam estar assim, no sono mais gostoso da noite, né? Sono mais delicioso, aquele que está pegando o breu. De repente elas ouvem um grito: o noivo chegou! Ou seja, acordaram todo mundo alvoroçado. E qual é a semelhança que existe nesse terceiro passo? É que o noivo, ele voltou para todas elas. Ele não voltou somente para as prudentes. Amém? Voltou também para as nécias. Essa é a grande semelhança. Ou seja, ele vai voltar para todos os crentes. Vai voltar para todos. E a diferença, qual que é? A grande diferença. Aquilo que cravou o casamento daquelas 5 noivas que eram prudentes e entraram com ele para as bodas. A grande diferença está lá no verso 8. As nécias falaram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite para que a gente possa entrar com a lâmpada acesa. O que as prudentes responderam? Não, não, para que não falte nem para mim nem para você. Você vai lá e... Elas pediram, o que as prudentes falaram para ela? Vai comprar. Ou seja, primeiro lugar, o terceiro passo para que eu conquiste o reino de Deus. Em primeiro lugar, aquelas virgens prudentes, elas sabiam que até que o noivo voltasse, não poderia faltar o azeite. É por isso que elas estavam ali, guardando os seus azeites, e não dividiu com ninguém, porque elas sabiam que não poderia faltar. Não pode faltar a presença do Espírito de Deus na sua vida quando o noivo voltar. Não pode faltar. Porque se a falta do Espírito Santo de Deus na sua vida for notória, significa que a tua lâmpada também não está acesa. E se a sua lâmpada não estiver acesa, Jesus vai olhar para você e ele não vai te reconhecer, ele não vai te enxergar, ele não vai saber que você é a noiva em que ele estava esperando. Em segundo lugar, aquelas noivas prudentes, elas sabiam que elas não poderiam depender de ninguém para ter o azeite. Então elas estocaram azeite.
ao contrário das nécias que deixaram o azeite acabar. Isso significa que eu tenho que todos os dias buscar o azeite. Eu tenho que estocar o azeite. Eu tenho que todos os dias buscar o Espírito Santo de Deus. Eu não posso me dar o luxo de deixar de buscar o Espírito Santo hoje, porque eu não sei se ele virá à meia-noite. Se eu não tiver com ele, se eu não tiver, não adianta eu ir atrás, pedir para alguém, porque o azeite não é dado, o azeite é comprado. Amém? O azeite ele deve ser comprado. Eu não tenho que entender que a unção que eu vou receber, a presença do Espírito Santo, é alguém que vai dar para mim. Não é porque eu ando com um pastor cheio do Espírito Santo que de tabela eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não é porque eu sou filho de pastor que eu vou ser pastorzinho. Não é porque eu ando do lado de um grande homem de Deus que eu vou ser também. Porque aqui a palavra fala que as nécias pediram azeite e as prudentes falaram, não, vocês têm que comprar. Ou seja, existe um preço a ser pago para você conquistar o reino de Deus, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 11, 12, Jesus ele disse, o reino de Deus ele é tomado por esforço, existe um preço a ser pago para que eu possa conquistar o reino de Deus. E o preço a ser pago é esse. Em primeiro lugar, a minha espera até que Jesus Cristo venha na minha vida. Eu não sei se é daqui 1 minuto, se é amanhã que ele vai vir se casar comigo. Eu não sei se é daqui 50 anos que Jesus vai vir se casar comigo. Eu não sei. O que eu sei é, à meia-noite ele virá e eu tenho que estar esperando nele e não esperando por ele, porque se eu estiver longe dele, ele não vai me reconhecer. E ele vai falar para mim, eu não estou te reconhecendo, para trás de mim. O segundo passo é, se eu estou esperando pelo Senhor e ele está demorando, o meu descanso também tem que ser nele. Eu tenho que estar descansando nele, na presença dele, para que quando ele vier eu não me encontre em falta. Para que quando ele vier, eu acorde, eu ouça a voz dele e eu entenda que é ele me chamando e eu acorde. E eu não fique dormindo como ficou aquelas nécias. Quando voltou para entrar na porta, a porta já estava fechada. Então descansa na presença do Senhor. Qual é o descanso que nós temos que descansar na presença do Senhor? É nós nos enchermos dele, é Mateus 6. É buscar primeiro o reino de Deus. Jesus Cristo ele não vai vir se casar com um grande arquiteto. Jesus Cristo ele não vai vir se casar com um grande empresário. Ele não vai olhar a casa que você tem, o carro que você tem. É importante ter essas coisas? É. Mas o que Jesus vai vir buscar de sua noiva é Efésios 5, 27 e 28. É uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e perfeita. É por isso que ele manda nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, eu tenho que passar a minha vida me preparando até o dia que o noivo venha me buscar. Como? Esperando nele, descansando nele. E o terceiro passo, sabendo em primeiro lugar que não pode faltar azeite, que eu não posso depender do azeite de ninguém, mas eu tenho que ter o meu próprio azeite para entrar na presença de Deus, e que eu tenho que pagar um preço para ter esse azeite, eu tenho que comprar esse azeite. Existe um preço que só eu tenho que pagar para mim poder ser cheio desse azeite e quando ele voltar, ele me encontrar cheio do Espírito Santo. Amém? Quem está preparado, quem está disposto a pagar esse preço? Se você estiver disposto a pagar esse preço, levanta da sua cadeira porque nós vamos orar. Amém? Eis aí o motivo pelo qual Jesus Cristo deixa bem claro na Bíblia que se existe algo que nós devemos fazer em primeiro lugar
é nos preparar para o grande dia do casamento. Amém? Prepare-se para o grande dia do teu casamento com o Senhor Jesus. Você pode ter certeza que vai sobrar tempo para você fazer todas as outras coisas, porque o nosso Deus é o dono do tempo, o nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de todas as outras coisas. O nosso Deus, Ele criou tudo para nós e Ele tem o tempo certo para cada coisa acontecer em nossa vida. Mas o tempo de nós nos prepararmos para a volta de Cristo é hoje. Não existe tempo certo para a preparação. O tempo certo para a preparação da volta de Jesus é hoje. Hoje eu tenho que me preparar, hoje eu tenho que me consagrar, hoje eu tenho que descansar no Senhor e esperar até que o Senhor me chame e eu ouça a sua voz.